Muito bem, são 11 horas e 44 minutos. Nós estamos de volta para este bloco, que é o último da sabatina, com Laércio Benco, do PHS. Esse bloco, diferente dos outros, faltando 2 minutos, eu vou dizer ao candidato que ele tem esse tempo para suas considerações finais. Tem pergunta com Priscila Salles. Candidato, as previsões dos calçadistas para este ano não são nada animadoras. Numa entrevista concedida no início de julho, o presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca afirmou que a indústria deve fechar o ano com 5.000 vagas a menos de trabalho. Queria saber quais são as propostas específicas do senhor para o setor coreiro calçadista. Como governador do estado, nós vamos desonerar impostos, nós vamos fazer tudo aquilo que for ao nosso alcance para incentivar esse setor tão importante aqui de Franca, que é o setor calçadista, como também é um setor que tem muita importância em Jaú, em Birigui, em várias cidades. O setor calçadista é uma das indústrias mais importantes do estado de São Paulo. Mas eu não entendo até hoje como um presidente eleito por um partido que se diz Partido dos Trabalhadores pode reconhecer a China como economia de mercado. E aí nós temos uma invasão de produtos chineses que destroem a nossa indústria. Então eu tenho certeza que Marina Silva, como pessoa que tem os ideais humanistas, como uma pessoa que não é a favor da exploração imoral da mão de obra como existe na China, ela vai acabar com essa declaração com o reconhecimento do Brasil como a China, como economia de mercado, e aí vamos começar a criar barreiras para esses produtos que infestam o nosso país de uma forma totalmente desleal. Porque como que o empresário aqui de Franca, por exemplo, e região, o empresário de Birigui, vai concorrer com o chinês que paga $50 por mês de salário, um prato de arroz para o cara, trabalhar 18 horas por dia? Isso não é economia de mercado. Então nós temos que, algumas coisas nós faremos como governador, mas a grande solução é barrar essa infestação de produtos chineses aqui para o Brasil, principalmente os calçados. Uma das grandes reivindicações do setor é a redução do ICMS para o varejo. Já conseguiram para a indústria, para os grandes atacadistas, e agora se luta muito para conseguir essa redução no valor de ICMS do calçado para o varejo. O senhor, como governador, deve fazer essa redução? Com certeza farei, assuma que o compromisso, o setor calçadista é um setor que eu tenho em mais alta conta, mas... repito, nós vamos fazer isso, mas não é só isso que vai resolver o problema. Não confie exclusivamente. A culpa do problema do setor calçadista não é só do Geraldo Alckmin, eu que tanto critiquei, quero fazer sua defesa aqui, não é só do governo do estado de São Paulo, eu posso melhorar um pouco, mas a culpa do problema que o setor calçadista vive hoje chama política econômica externa. O Brasil ter reconhecido a China como economia de mercado é um crime lesa pátria. É um crime ideológico, porque aquilo pode ser tudo, menos economia de mercado. Ali o que existe é um capitalismo de Estado, onde sob um sistema absolutamente antidemocrático se explora ao máximo a mão de obra das pessoas. Se pegou o que há de pior do socialismo com o que há de pior do capitalismo e se juntou e está infestando o mundo com produtos e quebrando indústrias no mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo. E qual a opinião do senhor sobre a guerra fiscal entre os estados? O senhor está falando em políticas federais, eu sei que a guerra fiscal é também uma política federal, mas qual o posicionamento do senhor? Essa guerra fiscal só existe por conta de uma política tributária nacional equivocada. Se nós substituirmos o ICMS pelo IVA, e aí é uma coisa que eu como governador não posso fazer, é uma questão nacional, uma reforma tributária que o Fernando Henrique prometeu e não fez, que o Lula prometeu e não fez, que a Dilma prometeu e não fez, e que a Marina com o Eduardo Campos se comprometeram a fazer, com essa reforma tributária nós vamos mudar. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tira a nota fiscal, está lá, o produto custa $10. Você vai pagar, vem lá, $10,80, e você está sabendo que aqueles 80 centavos é o imposto que você está pagando. Então, quanto mais caro o produto, mais caro o imposto que você paga, mas você separa a César o que é de César, ou seja, o governo americano assume o que ele cobra de imposto. Aqui não, aqui fica tudo escondido. E aí, repito, a política do governador Geraldo Alckmin pode ser melhorada, mas ele não merece mais do que 20% e 30% dessa culpa. 70% dessa culpa é do governo federal e que nós vamos brigar juntos para eleger Marina Silva, que vai resolver esse problema. Bem, gostaria de voltar ao tema relacionado à educação, porque o governo do estado, nos últimos anos, tem direcionado boa parte dos investimentos para os cursos profissionalizantes, em detrimento da abertura de novos cursos e vagas no ensino superior.
Esse é mesmo o caminho? Qual que é a opinião do senhor a respeito? Nós vamos investir na economia criativa. Tá? Hoje os cursos aí do Senai, os cursos das ETECs e das FATECs, eles são cursos do século XX ainda. Vou dar um exemplo para você. Enquanto nós temos nos Estados Unidos indústrias automobilísticas sendo fechadas, enquanto aqui nós temos no estado de São Paulo indústrias do setor sucroalcooleiro sendo fechadas, nós temos o Google faturando bilhões. Nós temos uma feira de games que vai acontecer em outubro em São Paulo, que já não tem mais ingressos se você quiser comprar. Por quê? Essa é a verdadeira economia do século XXI. Hoje a pessoa precisa muito mais de um telefone com internet, com programas, etc., do que de um automóvel, porque o automóvel pode ser substituído por um serviço público de transporte de qualidade. Agora, essa tecnologia não. Então nós vamos qualificar os nossos jovens para a economia criativa do século XXI, para que ele use a sua inteligência e não os seus braços, para que ele use o seu cérebro e não suas pernas. É isso que o jovem quer, é essa qualificação, e que os partidos que já estão com prazo de validade vencida estão no século XX e não conseguem pensar nisso, porque eles só pensam naquilo que é permanecer no poder. Agora, um problema que o senhor vai enfrentar, uma barreira que muitas escolas não têm sequer livros. Como que o senhor vai levar aí a ferramenta, a tecnologia até os alunos? Investindo no correto, investindo em softwares. Não precisamos levar livros para os alunos, precisamos levar tablets para os alunos. Livros já é uma questão do século XX. Nós precisamos ensinar. O aluno ele vai ter muito mais prazer em aprender, se ao invés de dar um monte de livro para ele, se dermos um tablet... Mas os valores de um monte de livro e de tablet são muito diferentes. Assim, o que requer de investimento para a informatização da educação é muito diferente do que para a montagem de uma biblioteca. De onde vão sair esses recursos? Respeitosamente discordo de você. Hoje os softwares, se comprado em grande escala, esses tablets, a Foxconn hoje montou uma indústria aqui no Brasil, você já pode comprar tablets aí a R$400, R$500. Se você fizer algo em grande escala, você pode fazer isso. Basta usar o dinheiro onde tem que ser usado. Não gastar com mordomias, com assessores, com coisas que não dão nenhum retorno para a população. Dinheiro nós temos, basta usar com inteligência. O senhor tem ideia de investimentos nesse programa, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal, tem um programa que chama Leve Leite lá, que foi criado pelo Maluf, tá? O Maluf aí da delegada Graciela, aqui de Franca. Esse programa dá o leite para as crianças. As crianças hoje em São Paulo já estão se alimentando melhor, elas não precisam levar 12 quilos de leite para casa. Nós vamos apresentar um projeto de lei que, se aprovado, vai permitir que esse aluno troque esse leite por um tablet. Tá? Ou seja, dá exatamente o mesmo dinheiro que a Prefeitura de São Paulo gasta dando leite um ano para essa criança vai poder trocar por um tablet, se ela quiser. E hoje, aquelas crianças, 80% das crianças que recebem esse leite é vendido no mercado paralelo, porque é um leite de péssima qualidade e as pessoas hoje já têm, graças às políticas, hoje há uma melhor distribuição de rendas, as pessoas não precisam tanto desse leite, elas precisam estar no século XXI. O senhor é vereador, o senhor acabou de fazer uma acusação grave, diz que os leites que são distribuídos são vendidos no mercado negro. O senhor, como vereador, já tomou alguma providência a respeito? Apresentei esse projeto de lei. Para fiscalizar. Não há como fiscalizar, porque o aluno ganhou esse leite, ele pode vender, é um direito dele, a mãe pode vender, ela ganhou, o que ela ganha ela pode vender, virou uma propriedade dela, não é ilegal. O que eu acho é equivocado por parte de um governo ficar dando leite, sendo que as pessoas já não querem mais esse leite. Então nós estamos possibilitando essa inversão. Repito, nós temos que entrar no século XXI. A política brasileira é focada no século XX. Nós já estamos chegando quase ao fim do primeiro quarto do século XXI e tudo se pensa ainda com cabeça do século XX. Candidato, o senhor citou na resposta anterior Paulo Maluf. Como é que o senhor avalia concorrentes do senhor? Porque o Maluf começou a campanha em um determinado lado, depois ele foi para outro candidato. Como é que o senhor vê essa relação? Olha, eu não gosto muito de ficar falando das opções. Aí o Maluf já transitou com todo mundo aí, o Maluf já estava de mão dada com o Alckmin, com o Padilha, com o Scaff. Aí comigo não esteve. Então, a Marina e o Eduardo, por exemplo, disseram logo no início da campanha que o Sarney vai para a oposição, né? Então, acho que as pessoas têm que olhar, inclusive quando vocês vão votar para deputado, quem é os seus aliados, por exemplo. Quem é aqui de Franca, por exemplo, é do partido do Maluf. Entendeu? Isso acho que é uma coisa que tem que ser avaliada antes de você votar em alguém.
Candidato, mudando para a área de habitação agora, o senhor afirma que pretende zerar o déficit habitacional existente em São Paulo com o uso de novas tecnologias de construção. Como serão essas novas construções e quanto elas representam em termos de economia em relação aos modelos já existentes? Nós temos que usar duas questões: novas tecnologias na construção. As nossas universidades, a Unesp, a USP, as suas faculdades de engenharia, elas têm desenvolvido vários sistemas com plásticos recicláveis, tijolos ecologicamente corretos, que são ambientalmente sustentáveis e muito baratos para construir novas residências, mas nós temos que também pensar em usar grandes bolsões hoje que estão desativados. Vou dar um exemplo da cidade de São Paulo, mas que deve existir em Franca, deve existir em Ribeirão Preto, deve existir em todas as cidades. Em São Paulo temos uma avenida lá chamada Celso Garcia, que tem lá prédios totalmente abandonados. Vamos reformar esses prédios e levar a população para morar lá. Por quê? Porque lá já tem infraestrutura de transporte, já tem escolas públicas próximas, já tem água e luz instalada lá dentro, já tem delegacias de polícia no seu entorno. Não adianta você falar em habitação querendo construir mega empreendimentos populares em lugares absolutamente afastados. Por que o pobre tem que morar longe? Nós temos que, pelo contrário, ao invés de defender a especulação imobiliária, nós temos que usar os espaços nobres, vazios das grandes cidades para levar a habitação popular, que ali o custo é baixo. E nós temos também já tecnologias sustentáveis de reuso de água, de captação de energia solar, que possibilitam algo ambientalmente correto e economicamente sustentável. Tá, e sendo eleito, o senhor pretende dar continuidade ao modelo desenvolvido pelo CDHU? Nós vamos melhorar muito o CDHU. O modelo desenvolvido hoje pelo CDHU é o oposto do que eu estou falando. Tá? É levar o pobre para longe. Quanto mais longe, melhor. Nós vamos usar o recurso do CDHU, que é 1% do ICMS, para utilizar esses imóveis que estão subutilizados para trazer para que a população possa usar. Eu não quero só ficar fazendo obra aí, sabe lá que custo seja. Nós vamos usar a infraestrutura já existente em prol da população. Tá, ok. Tem uma pergunta chegando do internauta, o Altair Matos. Ele pergunta, o estado de São Paulo é o estado mais rico do nosso país. Sendo assim, por que falta investimento na saúde, na educação, na segurança e em outros setores, sendo o estado que mais arrecada? Pergunta também, seria má administração da gestão pública e qual é a proposta para que esses problemas sejam sanados? É o Altair Matos. A palavra é uma só, Altair, renovação. Você não consegue novos resultados com velhas práticas. Precisamos de novas práticas para novos resultados. E uma pessoa que está há 20 anos no poder não vai ter novas práticas. Então precisamos renovar. Bom, candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos e 5 segundos para suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer aqui ao GCN, a toda a bancada de entrevistadores, a você, Leandro, pelo espaço democrático aqui aberto. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui e quero chamá-los para uma reflexão. Dia 5 de outubro vocês vão poder escolher entre manter o Estado de São Paulo no século XX ou trazê-los para o século XXI. Nós somos o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que encara você como ser humano, que quer ter você com uma qualidade de vida boa, com transporte público de qualidade, uma saúde de qualidade. Ainda somos pequenos, mas somos pequenos como uma abelha, que é o nosso símbolo de campanha. Só que uma abelha sozinha, ela nunca anda sozinha. A abelha anda de enxame. E vocês, que são a população do Estado de São Paulo, serão essas abelhas que vamos todos juntos brigar contra os mastodontes que estão aí fazendo a velha política. A abelha trabalhadora, que significa a força individual de cada um, todos nós juntos nós vamos chegar lá. E quero pedir o apoio de vocês também para os candidatos do PHS. Aqui em Franca nós temos um grande nome que é o Crico, meu amigo pessoal, que tem condições de se eleger com 20 mil votos, ao contrário de outros candidatos que representam a velha política, que precisam fazer 70, 80 mil votos e correm o risco de deixar Franca sem representatividade. Então pensem nisso, olhem quem está do lado de quem. O Crico, por exemplo, está ao meu lado, está ao lado da Marina Silva. O Crico vai estar, nós vamos trazer a Marina Silva aqui em Franca em breve aqui, para fazer uma caminhada, fazer um trabalho aqui, para mostrar o apoio dela ao Crico, que representa a nova política. Então convido você para fazer uma reflexão. É hora de mudar. Alguém vem aqui pedir seu voto, se essa pessoa está do lado do Maluf, não confie nessa pessoa. Ou você vai querer a velha política.
Pense no novo, porque, repito, só conseguimos resultados novos com atitudes novas. Agora é o momento da renovação. Precisamos renovar a política. E para renovar a política aqui é Marina Silva, presidente. Eu peço o seu voto para governador, candidato, e peço o voto para o Crico para federal. Obrigado, Laércio Benco, candidato a governador pelo PHS, que participou aqui durante 1h30 desta sabatina. Na semana que vem, a gente volta com uma nova rodada de candidatos a deputado estadual, federal e também governador. A cobertura completa desta entrevista estará disponível nas páginas do Jornal Comércio da Franca de sábado e também na edição de domingo com um amplo material. Para você, um forte abraço, um bom final de semana e até a semana que vem.